Comprar ou alugar um imóvel. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de você comprar e vantagens e desvantagens de você alugar um imóvel, uma casa, para você morar, certo? Então, antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar. Eu sou Rafael Coelho. Nós temos aqui, neste canal, o intuito de te levar conhecimentos que vão gerar em você uma vida financeira anticrise. E se você está no sufoco financeiro, a sair do sufoco financeiro, a sair daquele dificuldade das dívidas. Se você não tem dívida, você vai aprender a fazer mais com o que você já tem. E se você tem algum dinheiro e não sabe como investir, nesse canal você também vai ver algumas dicas para você começar a investir e o que é exatamente investir, porque não se resume apenas em bolsa de valores, ok? Então, é um prazer estar falando com você. Aqui o meu intuito é te educar financeiramente e esse é a minha missão hoje, essa é a minha missão hoje de vida, ajudar pessoas, ajudar casais a realmente serem educados financeiramente para ter uma vida anticrise. Então, vamos lá. Comprar ou alugar uma casa para morar, um imóvel, porque todo mundo já sabe, né? Casou, tem que ter casa. Quem casa quer casa, né? Porém, esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, achando que se ela casou, agora ela precisa comprar uma casa. Porque, afinal de contas, precisa morar em algum lugar, não vai morar com os pais, não é assim? Mas não é assim. Não é assim. Por quê? Porque você só vai comprar uma casa em um certo momento da sua vida que isso realmente for viável para você. Ou a não ser que você ganhe essa casa, né? E que faça sentido você ficar morando nessa casa. Por quê? Porque aqui a gente abre um leque bem amplo, né? Por exemplo, você pode ganhar uma casa e alugar essa casa com aluguel, você morar de aluguel em outra. Enfim, mas não é o tema desse vídeo, só abrir aqui um parêntese. Parêntese, o tema do vídeo é comprar ou alugar. Então, antes de tudo, a gente precisa deixar claro o seguinte: não vai ser eu, e eu digo que não deve ser nenhuma outra pessoa, a não ser você, você e seu cônjuge, a decidir o que é melhor para vocês. O papel aqui é simplesmente mostrar alguns fatos, mostrar aqui algumas ideias, uma visão talvez que você não enxerga, para você tomar a melhor decisão para você. Porque se chegar alguém e falar, ó, você não pode comprar casa, você tem que alugar, ou não, vocês não podem alugar, vocês têm que comprar casa, cuidado, né? A ideia de um consultor financeiro, de um educador financeiro, é simplesmente mostrar os fatos, mostrar uma visão, mostrar coisas, mas quem tem que tomar uma decisão é você. É você e seu cônjuge. Por quê? As consequências de tomar uma decisão certa, que é algo positivo, é mérito de vocês. E as consequências de tomar uma decisão errada também é de vocês. Então, ninguém, além de vocês, pode tomar essa decisão por vocês. Mas, claro, vocês também não devem tomar uma decisão sem antes ter o conhecimento. Talvez por isso vocês estão aqui, né? Para realmente buscar essa informação antes de tomar uma decisão. Essa é a melhor maneira. Porque depois que já tomou a decisão, aí fica um pouco mais complicado se for uma decisão errada, né? Então vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai machucar um pouco. Mas se você busca informação antes, você é guardado de sofrer, né? Então, se você soubesse realmente todas as informações antes de tomar as decisões na sua vida, certamente você não teria problemas. Mas não é assim. A vida realmente tem seus desafios, nem sempre a gente busca ajuda, não é? Mas, enfim, que bom que você está aqui. Então, vamos começar falando sobre o aluguel. Qual é o lado bom do aluguel? Primeiro ponto que eu separei aqui: não precisa dar entrada. Porque, exemplo, quando a gente fala de um imóvel que você vai comprar, normalmente tem uma entrada e é alta. O aluguel, né, você vai pagar ali dependendo a primeira, né, o primeiro aluguel ali de entrada, mas enfim, não é uma entrada, é o primeiro aluguel, certo? Então você paga e
mora ali um mês, no outro mês paga de novo, e você vai pagando mensalmente. Ah, mas o imóvel não é meu. Olha só, isso é um pecado, né? As pessoas pensarem desse jeito. Por quê? Quem disse que você precisa ter o imóvel no seu nome, né? Você precisa ter um lugar para morar e não necessariamente ter a casa no seu nome, certo? Nada contra. A gente vai ver mais para frente as vantagens de ter, né, e tudo. Mas cuidado com esse argumento aí que muitos falam. Então, primeiro é que você não precisa se descapitalizar. É a primeira vantagem de você morar de aluguel. Você não precisa descapitalizar, pegar aquele dinheiro que estava na reserva, você não precisa fazer ali um financiamento, você não precisa se endividar, você vai pagando mês a mês, ok? Outra vantagem, se você tem um dinheiro investido, ao invés de comprar um imóvel, né, você pode buscar uma forma de fazer ele render o equivalente ao valor do aluguel e assim não se preocupar com o custo da moradia. Então, um pouco você tem esse valor para comprar o imóvel. Você pode optar por investir esse dinheiro. Ah, mas eu não sei investir. Busca o conhecimento, busca informação, busca alguém para te ajudar nisso, ok? Mas não vá comprar um imóvel só porque você não sabe investir, ok? Então, você pode aprender sobre isso, ter pessoas que te ajudam nisso, você pega esse valor, investe, o rendimento desse valor, dependendo, pode pagar o seu imóvel onde você vai morar. Percebe que agora você tem um lugar para morar, esse imóvel não é seu, né? Mas você não descapitalizou e você tem lá o dinheiro rendendo, com o rendimento desse dinheiro, paga esse aluguel. Entende? Entende como que é isso? Você tem o dinheiro, você tem onde morar e você não descapitaliza. E você ainda tem ali o dinheiro para disponível, não está preso, não está enlajotado, não está em uma construção, o dinheiro parado ali na casa. Ele está lá rendendo, esse rendimento paga aqui. E, por que não, dependendo do volume, paga e ainda sobra. E esse dinheiro que está lá investido continua até crescendo. Isso depende de caso a caso. Mas é outra vantagem do aluguel. Você não precisar se descapitalizar. A outra vantagem é a maior flexibilidade para você mudar, caso precise. Você pode talvez precisar mudar, você tem facilidade de simplesmente avisar ali com um mês de antecedência, alguma coisa assim, conforme o contrato, esteja atento ao contrato, e você não ter dor de cabeça de ter que anunciar, ter que ficar apresentando a casa, ter que depois vender, e talvez esse tempo para você achar o valor que é devido, né? Caso contrário, você tem que vender bem abaixo do preço de mercado para vender rápido, mas aí você fica no prejuízo. Então, normalmente, para você achar o valor que é devido daquele imóvel, você vai ter que esperar um tempo maior. E aí, dependendo da situação, perde uma oportunidade, gera uma dor de cabeça. Então, no aluguel, você não tem essa dor de cabeça, você tem essa flexibilidade. Precisou mudar, você muda. Quer seja por uma questão de trabalho, quer seja por alguma oportunidade que surgiu, quer seja porque não gosta mais daquele bairro ou cidade que você mora, quer seja porque você precisa, talvez, agora economizar e morar mais perto do trabalho, da escola dos filhos, quer seja porque está tendo alguma dificuldade com o vizinho, quer seja qual for o motivo. Decidiu mudar, só avisa e muda. Simples assim, sem ter prejuízo, sem ter demora, sem ter maiores dores de cabeça. Então, essa é uma outra vantagem do aluguel. Outra vantagem que temos do aluguel é o seguinte: não precisa se preocupar com os custos de manutenção, pois isso é uma responsabilidade do proprietário, a não ser que seja uma manutenção que você estragou, tipo, ah, poxa, né, estraguei o imóvel, quebrei uma parede aqui, então é um prejuízo e responsabilidade sua de arcar com isso. Mas é uma manutenção estrutural que aconteceu, tem necessidade de se fazer, que não foi você que ocasionou, então a responsabilidade de quem? Do, da pessoa que te alugou esse imóvel, né, do locatário, ok? Então, pensa nisso, isso é muito delicado. Muitas vezes as pessoas não pensam, porque se o imóvel é seu, você tem que arcar sempre com qualquer custo. Então aqui é como se já tivesse embutido no valor do aluguel. Então é uma vantagem,
é o lado bom de você alugar o imóvel para você morar, certo? Tá, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é um mar de rosas, como dizem. Tem um lado ruim, a desvantagem. Qual é, então? Do aluguel, a desvantagem é o seguinte: pode ser pego de susto com um proprietário solicitando o imóvel. Você pode, talvez, estar ali, a princípio está tudo bem, daqui a pouco você recebe uma ligação ou algum tipo de comunicado, enfim, falando que o locatário está solicitando o imóvel de volta. E isso não estava nos seus planos. Então, isso é uma desvantagem. Você tem que estar preparado, porque isso pode acontecer. Principalmente se aquele proprietário tem só aquele imóvel. Se ele tem mais imóveis, a chance disso acontecer reduz bastante, certo? Agora, se ele tem só aquele, pode ser que um filho casou e agora ele vai solicitar esse imóvel, vai precisar desse imóvel. Pode ser que ele estava morando de aluguel enquanto alugava essa casa para você e decida voltar para a casa dele e por aí vai. Agora, se ele tem mais imóveis, isso diminui muito a possibilidade de acontecer, né? Se ele é um investidor nessa área imobiliária, diminui muito a possibilidade disso acontecer, mas pode acontecer. Então, por isso, entra como uma desvantagem do aluguel. O valor do aluguel pode aumentar, aí você tem que ver, né? Normalmente tem ali um reajuste anual, ou se é direto com o proprietário, né? O proprietário de tempo em tempo vai fazer esse reajuste, porque tem inflação, tem vários outros fatores, então você precisa se preparar, porque isso pode acontecer. Então acaba sendo uma desvantagem, certo? Pode querer fazer reformas e, na maioria das vezes, isso não compensar financeiramente. Algumas vezes você pode negociar com o proprietário com desconto no aluguel. Então, poxa, talvez você fale, poxa, essa parede branca aqui eu queria pintar com um fundo melhor, mais bacana, né, com uma cor diferente. E aí essa casa é alugada e teoricamente não pode. Ou se pode, talvez não é viável, porque é um investimento que você vai fazer e vai que ele pede esse imóvel, né, em pouco tempo, e como que vai ser, ou se você precisar mudar. Então, você pode tentar negociar e ter um desconto no seu aluguel, né, porque você está investindo, está fazendo uma melhoria, uma benfeitoria no imóvel, que não é seu, certo? Então, é uma possibilidade, mas entra com uma desvantagem, porque se fosse seu, você simplesmente faz, né? Você não precisa dar satisfação, você não tem risco nenhum, enfim, é um investimento que você faz. Porém, nesse caso, né, esse valor a ser pago, essa é uma outra desvantagem, esse valor a ser pago, ele é um custo e não um investimento. Por quê? Porque o imóvel não é seu. Então, você não vai ganhar com essa valorização que você está dando ali ao imóvel ao fazer essa benfeitoria, você não vai ganhar com isso. Quem vai ganhar é o proprietário, se ele for vender ou se ele for alugar depois para outra pessoa, pode alugar mais caro e etc. Entende? Então, por isso que tem que ser negociado e você tem que ter essa visão de que isso não é um investimento, é um custo, nesse caso de quem mora de aluguel, tá? Então, se atente a esses dois detalhes, lembre que para morar de aluguel ou morar em uma casa que você comprou, a questão não é simplesmente matemática. Você precisa também, né, avaliar outras questões. Tem pessoas que, se ela morar de aluguel, ela fica mal, ela fica ansiosa, ela fica preocupada. E se eu perder o emprego, se acontecer isso, se acontecer aquilo, meu Deus, e meus filhos, e patrimônio, vou deixar e tal. Então ela fica mal. Então uma pessoa dessa, enquanto não resolver isso, ela, independente da conta matemática, se é viável ou não, ela precisa ter a casa dela, né? Pelo menos até resolver essa questão, até ela ter mais tranquilidade em tomar uma decisão dessa. Então, cuidado que não é só uma questão financeira, tem uma questão psicológica, emocional, tem que ser de acordo ali com o casal, né? Não pode ser só a decisão de um, só a decisão de outro, tem que estar de acordo para não gerar problemas no casamento e coisas do tipo, certo? Se você gostou até aqui, a gente vai entrar agora, né, numa questão de ter um imóvel próprio, mas antes eu quero te pedir para você deixar o like se você ainda não deixou, e se inscrever se você ainda não está inscrito. E se você já está inscrito, dá uma olhadinha, veja se você já clicou no sininho para receber todas as notificações. Normalmente, quando você clica no sininho, ele aparece lá, tipo, algumas notificações, eles vão te avisar, outras não,
Ou você colocar ali, na hora que você clicar no sininho, você pode clicar em todas, para você ser notificado de todo novo vídeo que a gente colocar aqui. Então, como a gente fala de finanças, eu te encorajo e te incentivo a você clicar no sininho, se inscrever, clicar no sininho e clicar em todas as notificações, porque toda notificação vai ser para te ajudar financeiramente, pra você não perder nada. Caso contrário, se você só clicar no sininho, eles vão te notificar apenas de alguns vídeos e não de todos. Fica a dica. Então é isso. Vamos agora continuar aqui e agora vamos entrar qual é o lado bom, qual é a vantagem de comprar um imóvel para você morar. A primeira, você está construindo patrimônio ao ter uma propriedade em seu nome, mas fique atento, durante o financiamento o imóvel ainda não é seu. Então esse primeiro ponto aqui é uma vantagem, mas ele precisa ter esse alerta. A pessoa acha que o imóvel eu comprei, está financiado, é meu. Não, enquanto você não quita esse financiamento, esse imóvel não é seu. Tanto é que se você atrasar algumas prestações, eles podem tomar esse imóvel e você ficar no prejuízo. Você não receber nada do que você pagou, né? E ainda tá com o nome sujo, enfim, ainda ser despejado do imóvel e por aí vai. Então, enquanto não se quita um financiamento, se você financiou esse imóvel, não é seu. Ele vai ser seu ao quitar esse financiamento. E aí já fica a dica, né? Para você fazer essa conta também. Porque quando você financia, você está pagando dois imóveis. Entende? O imóvel vai ser meu no final das contas, mas só que até lá também todos os custos desse imóvel é seu também. Mesmo que ele ainda não é seu efetivamente. Mesmo que você ainda esteja pagando o IPTU, quem vai pagar é você, manutenção quem vai pagar é você, entendeu? E se você financiou lá por 10, 20 anos, 30 anos, meu Deus, pensa, você não sabe nem como vai ser amanhã, quem dirá daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, 10 anos que seja. Se a sua preocupação lá atrás de não morar de aluguel é porque não saberia se perder o emprego, como que seria, e se você financiar? Ficar na mesma situação, entende? Então, cuidado com essas mentalidades que são padronizadas, mentalidades fixas. Se permita considerar e olhar de vários ângulos para você ver as reais vantagens e as desvantagens de cada um, tá? Entre alugar e comprar. De novo, aqui o nosso objetivo é te alertar, abrir a sua mente, a sua visão, para você aprender a olhar e tomar uma decisão mais assertiva conforme a sua realidade, ok? Então, isso tem a vantagem de você estar construindo patrimônio, né? Você comprou à vista, você já adquiriu um patrimônio. Se você está pagando, quando você quitar, né, você vai ter adquirido um patrimônio aí, ok? Mas lembre que você também pode morar de aluguel e criar esse patrimônio financeiro. Você não tem um patrimônio físico, mas você tem ele investido. Então, pense nisso também. Mas vamos lá, comprar um imóvel. Então, essa é uma vantagem, você adquirir um patrimônio ali físico, certo? Patrimônio ali que muitos falam, isso aqui ninguém me toma, né? Depois que você já quitou, né, pode acontecer o que for, é meu, etc. Tem essa vantagem. E entre aqui, abrir um parêntese, né, entre comprar ou construir, isso é um tema para outro vídeo, mas só um parêntese aqui para a gente deixar essa dica. Construir normalmente é mais barato, você consegue fazer do seu jeito, você consegue fazer no seu tempo. Você não precisa necessariamente concluir 100% a obra para você mudar para ela. Você pode já ir fazendo aos poucos. Então, considere entre comprar o imóvel pronto ou em construir esse imóvel, tá? Então, considere isso também. Outro ponto, se o imóvel já está quitado ou se ele está sendo pago em dia, você tem mais segurança, pois ninguém vai pedir para você deixar o imóvel. Então, essa é uma outra vantagem de você comprar em relação a alugar. Porque em alugar, você pode, em qualquer momento, o proprietário pode solicitar esse imóvel. E aí você tem que se mudar. Mas, se esse imóvel é seu, você não vai ter essa dor de cabeça ou essa insegurança. Você está seguro que, poxa, já quitei o imóvel, é meu, não vou ter ninguém pedindo para me retirar daqui, certo? A não ser que você mesmo queira, lógico. E a outra vantagem é você poder fazer as reformas. Teve criatividade, enjoou de certa decoração, ou quer mudar alguma estrutura, você tem total liberdade, o imóvel é seu, então é uma vantagem de você
adquirir o seu próprio imóvel. Questão, no financiamento, você sabe exatamente o valor das parcelas e não é surpreendido com aumento no decorrer do tempo. Então, isso é uma outra vantagem. Fica ali aquelas parcelas que você já se programa, né? Mas se você financiou, cuidado que muitas vezes tem algumas parcelas, né, no caso de construir, algumas parcelas, né, que vai ter ali no decorrer, vai ter uns reajustes, então você tem que cuidar disso se for ali ao financiamento que você está pagando de uma construção, de um projeto imobiliário, ok? Mas se o imóvel já é seu, já está pronto, se o imóvel já está pronto, você pode, então, ali realmente se planejar, porque você já fechou ali um contrato e você já está morando, talvez, no imóvel, e ali você já tem, conforme o contrato, a previsão, né, das parcelas para você se planejar, se preparar, e se tiver de tudo algum aumento já previsto em contrato, você também já tem claro disso para se preparar, enfim. Então, sempre esteja atento, no caso de financiamento, ao contrato. Se você não consegue, não sabe ler aquele monte de página, aquela coisa toda, vale considerar pagar ali um advogado para avaliar tudo isso, porque é um valor alto, né? No orçamento da maioria das pessoas é um valor bem considerável. Então, cuidado para o sonho não ser não se tornar um pesadelo. Então, veja muito claramente o contrato a ser assinado, mesmo que seja do banco, né, ou de uma imobiliária ali, ou de até mesmo uma construtora. Avalie muito bem o contrato, não simplesmente assine, e, né? Não vai fazer o que todo mundo faz na maioria das vezes, porque muitos acabam se arrependendo porque não sabiam, mas ele assinou o contrato. E aí, para reverter isso, é mais dor de cabeça, fica mais caro. Então, se atente a isso. Então, essas aqui são as vantagens de você adquirir, você comprar um imóvel para você morar. Agora, qual é a desvantagem? Qual é o lado negativo de comprar um imóvel? Primeiro ponto, precisa ter uma boa grana, um bom dinheiro para você comprar à vista ou para você dar de entrada ali em um financiamento. Como, por exemplo, normalmente a entrada costuma ser em 30%, 40% do valor do imóvel. Então, você precisa se descapitalizar, você precisa já ter esse dinheiro, muitas das vezes. Então, cuidado, né? Veja se é isso mesmo que você quer, está disposto a realmente se descapitalizar. Lembra que enquanto está financiado, o imóvel não é seu, e se você não der conta por qualquer motivo de pagar esse imóvel, né? Algumas parcelas ali, eles podem tomar e você perdeu todo esse dinheiro de fato, e aí o sonho virou um pesadelo. Então, cuidado com isso. Então, isso é uma desvantagem, porque você tem que se descapitalizar, quer seja entregando, dando todo o dinheiro, se você já tem, ou dando a entrada, enfim, né? E aí pode ter algum imprevisto, se você não tem preparado ali uma reserva financeira, se tiver um imprevisto, você vai ter que recorrer a banco, vai ter que se financiar, vai ter que pegar empréstimo, vai ter que se endividar ainda mais, e tudo isso vai tirando a sua paz, a sua tranquilidade, você vai entrando no sufoco financeiro, e aí fica bem complicado, certo? O outro ponto que nós temos aqui é custo de manutenção do imóvel. É aquela história, será da sua responsabilidade, diferente do aluguel. Então, todos os custos, por mais que esteja financiado ainda, está financiado ainda, você não quitou, o imóvel ainda não é seu, mesmo assim você precisa arcar com todos os custos desse imóvel. PTU, condomínio, se tiver, manutenção e por aí vai. Então, faça bem as contas. Lembre que se você se descapitalizou no início e você não tem reserva e precisar de fazer qualquer tipo de manutenção, né, a época do IPTU para pagar, etc., você precisa se descapitalizar para essas coisas. Talvez você pense, mas IPTU tem que pagar, mesmo morando de aluguel. Nem sempre, né? Nem sempre. Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre. Tem casos que é direto para o proprietário, se negocia e o IPTU não fica a encargo seu. E, em alguns casos, nem o condomínio. Então, isso vai de caso a caso. Lógico que na maioria das vezes você paga o IPTU ou paga o condomínio, né? Mesmo sendo aluguel, mas dependendo se é direto com o dono, pode-se negociar isso aí, ok? Outra desvantagem, se você está comprando para morar, não está pensando em alugar ou vender, não é um investimento, né? Ah, investimento, que a casa é minha, no final é meu. Não, isso não é um investimento.
a não ser que seja para você estar comprando e vai colocar um inquilino ali, uma pessoa para morar, e aí sim se torna uma renda passiva, né? Se torna um investimento. Mas se você está comprando para morar, a casa nunca vai ser um investimento. Se você estiver morando nela, não é investimento, certo? Sempre vai ser um custo. Por quê? Porque tem despesa e isso não está te gerando dinheiro, ok? Então, se enquadra como um custo e não como um investimento se você mora nessa residência, e por isso entra aqui uma desvantagem, né? Desvantagem para deixar claro, né, que você está comprando não é investimento. Um outro lado negativo de você comprar imóveis podem sim se desvalorizar. Tem uma conversa de que o imóvel só valoriza. Não, imóveis podem sim se desvalorizar. Depende da região, dependendo, ele não vai ter nem aquela valorização. Cuidado, porque isso pode ser uma conversa do vendedor, do corretor, para fazer a venda. Por quê? Porque se você está comprando num lugar que está em crescimento, então ele tende a se valorizar. Mas se você já está comprando num lugar que já a cidade já cresceu o que tinha para crescer, vamos assim dizer, não vai ter uma valorização considerável. E dependendo da situação, pode vir até se desvalorizar. Talvez aquela cidade que estava em crescimento já chegou no pico e agora pronto. O que era o auge do comércio, de um lugar interessante para se morar, daqui a pouco surge uma outra próxima e aí aqui passa a ser mais valorizado. Então aqui tende a se desvalorizar. A cidade em si vai ficando velha, etc. Então tende a se desvalorizar. Então, sim, pode haver uma desvalorização mesmo de um imóvel. Então, o imóvel ele não só valoriza, não. Cuidado com esse argumento aí de vendedor. Outra desvantagem: se o financiamento não for pago certinho durante todos os longos anos da dívida, o banco pode tomar o imóvel. E não tem conversa. Ah, mas eu financiei em 10, 20 anos, já estou aqui no meu último ano. Nesse último ano, faltando só uma mixariazinha para terminar, eu tive um problema, uma situação, não estou conseguindo pagar. Não tem conversa. Você pode perder tudo que você pagou, talvez você pagou já ali um imóvel e meio já, né? Falta só mais um pouquinho para terminar, e aí onde surge uma dificuldade, ainda assim o banco pode te tomar e você ficar num prejuízo ainda maior, certo? Então, esteja claro disso, considere esses fatores, me diga aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma coisa também a agregar com relação à vantagem, desvantagem, queremos saber, deixe aqui nos comentários, até para a gente enriquecer esse vídeo com mais informações. E vocês também podem colocar aqui a sua experiência, quer seja que mora de aluguel, quer seja que tem um imóvel próprio. E aqui a gente vai enriquecendo nos comentários o conteúdo desse vídeo e ajudando mais pessoas, né? Então, por isso que eu sempre falo, deixe seus comentários, também leia os comentários, porque pode também te ajudar ali com alguma informação, com algum outro ponto de vista, e isso vai te dando mais clareza, mais certeza na hora de tomar uma decisão. Lembre que imóvel também tem as suas fases. Tem a fase da vida que você precisa de um imóvel maior, tem fase da vida que você precisa de um imóvel pequeno, não tem mais necessidade daquele imóvel grande. Normalmente, quando um casal ele é recém-casado, sem filhos, né, ele não precisa de uma casa grande, ele precisa de uma casa ali de um quarto, dois quartos, atende. Então, é o indicado para essa fase. Porém, daqui a pouco vem os filhos, se tem um, dois, três, né, ou mais, aí você já precisa de uma casa maior. Porém, chega uma fase que esses filhos casam, e aí a casa vai voltando a ficar vazia. Então, vale considerar a mudar para um imóvel mais enxuto, né? Imóvel menor, para diminuir o custo, para diminuir aquela sensação de vazio, né? De ninho vazio, né? Porque os filhos casaram, agora está só o casal naquela casa grande, e aí fica lembrando, esse quarto era de fulano, esse quarto era de cicrano, e então você diminui essa sensação ao mudar de casa. E por isso vale considerar em comprar ou alugar em qual fase. Então, a sugestão seria que você comprasse de fato uma casa, né? Pelo menos ali quando já tiver uma estabilidade financeira, já tiver muito bem encaminhado profissionalmente, os filhos já estão maiores, aí você pode considerar comprar,
ou ainda melhor, deixar para comprar quando os filhos já casarem. E aí você já compra aquela casa que praticamente vai ser definitiva ao longo da sua vida, restante da sua vida, certo? Então, considere isso. E nesse período entre que você está alugando, está morando de aluguel, more um padrão abaixo para que sobre dinheiro, que você pague o seu aluguel, ainda sobre um dinheiro para você investir e criando patrimônio. E aí sim, quando chegar a fase de você realmente querer comprar ou construir, enfim, você já tem esse dinheiro, não depende do banco. Então, considere essas questões, avalie, não tenha ansiedade, não queira ficar preocupado com o que que os outros vão pensar, o que que o pai, a mãe, o vizinho, o parente vão dizer, o que eles pensam diferente. Enfim, compartilhe esse vídeo para eles também, para ver se eles mudam essa mentalidade e te compreendam. Aí fica mais fácil até, em vez de você querer explicar, falar, olha esse vídeo aqui e veja por que que a gente tomou essa decisão, certo? Então, é isso. E se desprenda da opinião dos outros. Veja você, o que é melhor para você, melhor para o seu cônjuge. Chega no consenso e tome essa decisão, independente da decisão dos outros. Lembra que não é só uma conta matemática, até por isso não trouxe aqui comparação financeira. Financeiramente, melhor alugar do que comprar, ou melhor comprar do que alugar. Ou não quero que você se iluda com as contas, porque isso é o de menos. Isso é o de menos. O que importa é o que você vai se sentir ao morar. Não adianta você morar em um imóvel alugado, por exemplo, que financeiramente se mostrou ser mais viável, porém você está preocupada, insegura, porque pode pedir o imóvel a qualquer momento, porque pode ficar desempregado, porque pode acontecer isso, aquilo, outro, meu Deus, que posso gerar até uma doença, dificuldade no casamento, endividamento, etc. Então, não faça só por esse lado financeiro. É bom olhar sim, porque também não adianta você morar num lugar que te faz feliz, satisfeito, pleno, mas você não tem paz porque a conta nunca fecha. E entra numa dívida, numa bola de neve sem fim. Então, cuidado com isso também. Tem que achar um equilíbrio aí e chegar no consenso, você e seu cônjuge, para fazer a melhor decisão, ok? Para assumirem as consequências, quer seja positiva ou negativa, juntas. Não ficar jogando um na cara do outro. Ah, tá vendo? É por sua causa. Lá atrás eu falei que melhor era essa opção, ou era aquela outra, e agora a gente está na situação por sua culpa. Então, para com isso. Aprendam a tomar uma decisão juntas e assumir as consequências juntas. Quer seja de comemorarem uma ótima decisão que tomaram, quer seja de, poxa, não foi bem como a gente pensou, tá tudo bem, a decisão foi nossa, então a gente vai dar a volta por cima, vamos mudar isso. Vamos buscar ajuda de um mentor financeiro, um consultor, né? Enfim, se isso tudo fez sentido para você, é isso, eu conto com o seu like, tá bom? Então, vou deixar aqui, ó, 2 vídeos para você avaliar e continuar aqui o seu conhecimento, porque aqui no YouTube é gratuito. Então, é uma forma de eu contribuir com a sua vida de uma forma gratuita, sem te cobrar nada. E, dependendo do seu nível de dedicação, de conhecimento, talvez só assistindo aqui os vídeos desse canal, você já consegue resolver muitas coisas na sua vida. Então, assista esses vídeos ou os demais aqui do canal e te espero no próximo vídeo. Até mais.